A relação entre humanos e serpentes tende a ser conturbada, principalmente pelos preconceitos nutridos ao longo das gerações. Nesse sentido, nós, estudantes de Biologia da USP, viemos aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o mundo das serpentes, trazendo um pouco da visão de profissionais do Instituto Butantan que pesquisam e cuidam do manejo desses animais, para refletirmos sobre a importância e a necessidade de preservação desses répteis. Mas primeiro precisamos entender o que é uma serpente. O surgimento das serpentes data de 100 a 130 milhões de anos atrás, segundo os registros fósseis, sendo mais proximamente relacionadas aos lagartos do que a outros répteis como jacarés e tartarugas. Quando falamos de serpentes, a imagem que vem à cabeça é um animal de corpo alongado, coberto por escamas e sem braços nem pernas. Essas são as principais características morfológicas desse grupo, as quais não sofrem grandes variações, embora alguns grupos podem apresentar sim vestígios dos membros posteriores. As escamas que cobrem o seu corpo têm uma regionalização bem característica. As dorsais têm tamanho mais reduzido, enquanto as ventrais são maiores e mais alongadas lateralmente, conferindo maior aderência e tração, o que auxilia na locomoção rastejante. Os diferentes tipos de escamas podem ser utilizados para o estudo das relações evolutivas dentro do grupo. Outra característica marcante são as modificações no crânio desses animais, ligadas a seu hábito alimentar. São animais carnívoros que engolem suas presas por inteiro. Isso só é possível pela presença de uma série de articulações no crânio, diferentemente da maioria dos animais. Algumas espécies, como as cascavéis, apresentam entre o olho e a narina um orifício pareado chamado fosseta loreal, que é um órgão com função termorreceptora. Todas as serpentes que têm fosseta loreal são peçonhentas, mas cuidado, porque nem todas as peçonhentas têm fossetas loreais. Note que usamos o termo peçonhentas para descrever as serpentes, não o termo venenosas. Mas no fim das contas, qual a diferença? Veneno é uma substância tóxica de origem animal, vegetal ou mineral que faz mal ao organismo se ingerida, inalada ou absorvida. A peçonha é uma substância tóxica produzida por glândulas necessariamente ligadas a um aparelho inoculador especializado. Nesse caso, essas serpentes apresentam canais que fazem a conexão entre as glândulas de peçonha e o meio externo por meio dos dentes. No entanto, ressalta-se que nem todas as serpentes inoculam veneno, como as jiboias, que têm como hábito predatório a constrição de suas presas. O Brasil abriga cerca de 419 espécies de serpentes, sendo o segundo país com maior riqueza, somente atrás da Austrália. Elas estão espalhadas por todo o Brasil, sendo encontradas na Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, na Floresta Amazônica e até em regiões urbanas. Nesse panorama, o Brasil é o terceiro país com maior número de acidentes ofídicos, tendo apresentado em 2013 14 casos a cada 100 mil habitantes. Dentre as peçonhentas que mais causam acidentes com humanos, destacam-se as famílias Viperide e Elapide. Viperide inclui jararacas encontradas em todos os principais ecossistemas do país, cascavéis, mais comuns no Cerrado, Pampa e Mata Atlântica, e surucucus com maiores aparições na Amazônia, Caatinga e Cerrado, próximo a florestas. Já a Elapide é representada pelas corais verdadeiras encontradas em toda a extensão do país. A maioria dos acidentes ocorreram na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, seguidas pelo Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. No entanto, devido ao expansionismo das regiões urbanas e da ocupação de áreas naturais pelo homem, há maior encontro entre seres humanos e serpentes, resultando no crescimento do número de acidentes ofídicos no Brasil. Para saber mais sobre as serpentes, contamos com a ajuda de profissionais do Laboratório LEVE, Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. Portanto, um agradecimento especial aos profissionais que falaram conosco. Mas afinal, qual a importância da criação desses animais em cativeiro? Primeiramente, a criação permite uma observação bastante próxima desses animais, contribuindo com pesquisas para a conservação das espécies no meio ambiente, à medida que possibilita que os cuidadores aprendam sobre sua ecologia e seus hábitos e evita que seja necessário recorrer à captura de novos animais, pois é possível procriá-los no ambiente de cativeiro. Além disso, as pesquisas realizadas com esses animais têm grande impacto na saúde humana, tanto na produção do soro antiofídico, que neutraliza as toxinas do veneno de serpentes, quanto na criação de novos medicamentos, como o captopril, originado da peçonha das jararacas, com ação antihipertensiva. Outro aspecto importante da criação em cativeiro é a possibilidade de promover educação ambiental por meio da aproximação entre a ciência e a população, através do contato com os animais,
informações sobre a biologia deles e as principais ameaças atualmente enfrentadas por essas espécies. A fim de melhorar a qualidade de vida desses animais em cativeiro, é extremamente importante adotar estratégias de enriquecimento ambiental. Essa conduta é, primeiramente, nosso dever e obrigação com os animais que ficam sob os nossos cuidados, sendo ainda um pilar para os planos de conservação, uma vez que o estresse impede que os animais desempenhem seus comportamentos naturais, o que reduz as chances de acasalamento e dificulta os estudos científicos. Para promover o enriquecimento ambiental, é necessário estudar quais são os seus hábitos na natureza e as características do seu habitat, como as espécies vegetais presentes, temperatura, luminosidade, entre outros fatores. A partir disso, é possível criar espaços que adequam às necessidades de cada espécie, como no caso das jararacas, que têm em seus recintos árvores devido ao seu hábito arborícola. Apesar da alta especificidade dos recintos, a presença dos esconderijos naturais e artificiais é comum em todos eles, sendo garantida por regulamentação a fim de permitir que as serpentes fiquem reclusas mesmo em espaços de exposição ao público. Uma dúvida comum em relação ao contato com serpentes é a ocorrência de acidentes ofídicos e, para evitá-los, o mais importante é sempre respeitar os seus limites e os do animal. Em locais focados na conservação e manejo de serpentes, como no serpentário do Instituto Butantan, não ocorre manuseio constante dos animais, tendo em vista que o objetivo é deixar as serpentes agirem da forma mais natural possível. Essa manipulação reduzida não só evita interferência humana que pode prejudicar o animal, mas também auxilia na diminuição da ocorrência de acidentes ofídicos. Embora seja difícil identificar respostas de estresse em répteis, uma vez que são pouco expressivos, alguns sinais podem indicar que é melhor manter distância, como tentativas de esquivar-se de contato, avançar na direção de alguém sem abrir a boca e até a realização de botes a esmo, que é quando a serpente dá um bote sem ser na direção do seu alvo. Também existem espécies que utilizam a cauda para comunicar desconforto, como a cascavel, que apresenta guiso na ponta da cauda, e a jararaca, que bate repetidas vezes a cauda em um galho ou folha próximos para fazer barulho. A jiboia, por outro lado, tem um comportamento interessante para se defender de contato indesejado, que consiste na liberação de ar dos pulmões, gerando um assovio, que apesar de não causar nenhum prejuízo à saúde, é uma forma de amedrontar possíveis predadores. Assim, é importante lembrar, qualquer animal com dentes pode morder se sentir-se ameaçado, mas se aprendermos a respeitar o espaço e os limites das serpentes, reduzimos tanto o risco para nós quanto o estresse para elas. Em caso de acidente, não se deve chupar a ferida nem aplicar nada sobre a região da picada, evitando possíveis complicações e contaminações. Ainda, em hipótese alguma, se deve realizar torniquete, que pode levar à concentração do veneno na região, reduzir o suprimento de oxigênio e levar à necrose ou até mesmo à amputação do membro. De modo algum, deve-se tentar capturar a serpente, o que pode conduzir a um acidente ainda mais grave. As devidas medidas a serem tomadas são lavar a região da picada apenas com água e sabão, mantendo o membro picado elevado. Se possível, é interessante fotografar a serpente para facilitar o diagnóstico. É de extrema importância manter a vítima calma e encaminhá-la a um hospital de referência. Desse modo, os profissionais da saúde tendem a identificar a serpente envolvida por meio de informações como a localidade em que aconteceu o episódio, descrição da aparência do animal, registros fotográficos, marcas da dentição e sintomas. Assim, o acidentado pode ser dispensado ou tratado com soroterapia adequada em casos de intoxicação pela picada, em conjunto com o acompanhamento adequado. Já que estamos falando sobre soroterapia, você sabe como é realizada a produção de soros antiofídicos? Sim, os passos são os seguintes. Primeiro, deve-se extrair o veneno da serpente e transformá-lo em antígeno, que será aplicado em cavalos com o intuito de produzir anticorpos específicos à peçonha. Depois, os anticorpos presentes no plasma do cavalo são coletados e submetidos a processamento industrial, físico-químico, obtendo soro antiofídico. E com isso, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que esse projeto contribua com a mudança no olhar das pessoas sobre as serpentes, uma vez que acreditamos que o conhecimento é a chave para superar os preconceitos associados a esses animais e reduzir a ocorrência de acidentes que os envolvem.